Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 22 de março de 2020. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos do Felipe Rey, que também produz e edita este programa aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, que você assiste tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Nós vamos falar do Santos Futebol Clube, que vive um momento de transição, digamos assim, né? Seus jogos do Campeonato Paulista e com as restrições que passam a valer na cidade de Santos a partir desta terça-feira, o Santos não vai poder treinar no CT Rei Pelé. E por isso está de malas prontas para a cidade de Atibaia, cidade que ficou conhecida especialmente no final dos anos 90, quando o técnico Vanderlei Luxemburgo começou a levar os times que ele dirigia para períodos de treinamento por lá. Então, Atibaia tem lá um resort, né? Tem lá uma estrutura, inclusive aparentemente construída para atender times de futebol, e o Santos vai para lá, muito provavelmente, repito, para treinar até o jogo contra o São Lourenço, porque ao contrário de outros times que não têm um calendário determinado para as próximas 2 semanas, né? O Santos tem estes confrontos, então não tem como jogar contra o São Lourenço sem treinar. O ideal seria que parasse também o futebol sul-americano, o restante do futebol brasileiro, mas nos outros países da América do Sul a situação não é como a daqui. Então o Santos tem que treinar, se não puder treinar em Atibaia por qualquer motivo, daqui a uma semana tudo mudar por lá também, o Santos vai ter que arrumar uma alternativa que eu já disse, talvez seja fora do Brasil. Mas vamos ver se dá certo essa possibilidade do Santos fazer os seus trabalhos na cidade de Atibaia. Repito, porque tem um jogo da Copa Libertadores da América, aliás, vai ter transmissão do SBT, né? Finalmente a TV aberta vai fazer os 2 jogos do Santos contra o São Lourenço. Também a gente não sabe quando a gente sabe. A gente não sabe onde vai ser o jogo de volta, né? Se vai poder jogar em Santos, se vai poder jogar no estado de São Paulo, se vai poder jogar no Brasil, se vai ter que jogar talvez no Paraguai, enfim. São as alternativas para este momento, para a diretoria do Santos e para a sua comissão técnica. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta segunda-feira aqui comigo. Está ali o gestor de futebol, Paulo de Carvalho, que é o nosso convidado desta segunda-feira. Está lá isolado em algum lugar secreto, mas vai poder falar bastante sobre essa coisa do período de treinos do Santos, deste momento que o futebol vive, do impacto, ele que já trabalhou em vários clubes do interior de São Paulo também, o impacto que a pandemia terá nas agremiações. Está lá na redação do BocNews o jovem João Pedro, jornalista, está com a gente aqui para trazer informações nesta segunda-feira. Eu queria pedir para o Felipe Rey voltar a tela aqui para mim, que eu já vou pedir a abertura do João e do Paulo. Só dizer aqui, pedir a todos vocês que estão nos acompanhando ou que vão acompanhar o programa na sequência após a edição ao vivo, o programa ficar gravado, ficar salvo, quem não vê ao vivo pode acompanhar mais tarde, direcionar orações e pensamento positivo neste momento para o nosso companheiro jornalista e narrador Edson Calegares. Nós ficamos sabendo da internação dele na última sexta-feira, né, com a Covid-19. Recebi uma informação muito estarrecedora de que ele estava numa fila de 9 pessoas para ser entubado no hospital aqui de Santos, e finalmente nesta madrugada ele foi entubado. Segundo os médicos, obviamente, este é o procedimento para que a pessoa que está numa situação que exige um pouquinho mais de cuidado, que ela possa ser mais bem assistida em relação aos medicamentos corretos que devem ser usados dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, até o Tony Vasconcelos estaria com a gente nesta segunda-feira. Ele pediu uma liberação porque ao longo desta semana ele vai apresentar o Baixada Esporte lá na TV Santa Cecília, porque nem o Guido Bortolomás, nem o Alessandro Nunes têm condições de fazer o programa por lá, porque os dois também estão com Covid, estão em casa, estão numa condição melhor. Então eu peço aqui a todos que, como eu, ouviram tantos e tantos jogos do Santos com a narração do Edson Calegares, né, num tempo em que não havia televisão em todos os jogos, que não havia internet,
foi a voz que levou e transformou a imaginação do torcedor do Santos nos jogos que a gente acompanhou, especialmente no tempo da Rádio Cultura de Santos. Então ficam aqui os nossos sentimentos de recuperação, desejo de recuperação completa do Edson, e quem puder, dentro da sua religião, faça a sua oração, faça o seu pensamento positivo pela recuperação do nosso companheiro jornalista, narrador, o Edson Calegares. Muito bem. Felipe Rei pode dividir a tela novamente. João Pedro, obrigado pela presença, bom dia. O seu destaque inicial aqui no Esporte em Destaque. Tudo bem, João? Um abraço. Tudo bem, Alex? Bom dia. Meu destaque inicial vai ser esse período que o Santos vai ter, né, para se preparar contra o São Lourenço. O São Lourenço que não vem bem no Campeonato Argentino, ontem perdeu para o Aldosivi, e então não é uma equipe, claro que tem a tradição, um dos maiores times da Argentina, os 5 maiores da Argentina, mas é um time que não vem bem. Então o Santos tem que se preparar, o Ariel Holan vai ter tempo agora para recuperar o Marinho, para testar os jogadores que não estavam sendo aproveitados nesse período da primeira etapa do futebol do Campeonato Paulista. Então o Santos vai ter esse tempo para se preparar, e é muito importante esse período, mas também tem uma preocupação, né, Alex? Porque pode faltar ritmo de jogo. Enquanto o São Lourenço está jogando lá na Argentina, o Santos vai ficar 2 semanas sem jogar. Então é um momento delicado para o Santos, mas o mais importante, como você já falou na semana passada, é que o Santos já conseguiu seu primeiro objetivo na temporada. Se não se classificar para a fase de grupos da Libertadores, terá a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Muito bem, muito bem. Esse é o primeiro destaque do nosso querido João Pedro. O Paulo de Carvalho, gestor de futebol, nós temos a informação aqui do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva, de que o Santos vai ficar naquele resort, né? Lá de Atibaia, Bourbon Resort. Como você estava falando para a gente aqui antes do programa começar, é um espaço que foi construído para atender ao futebol, ficar bastante isolado. Diga se foi a melhor opção para o Santos neste momento. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia Felipe, bom dia João, bom dia Alex, a todos que nos assistem. Lá é uma estrutura fantástica, né, onde você tem um aparato muito grande para treinamento, né, tem os campos, tem todos os acessórios para você poder fazer um treino com bola parada. É uma estrutura completa, né, e que o Santos vai estar muito bem servido, e é um hotel assim espetacular. Já fiquei lá tanto pessoal como a trabalho, né, e a trabalho lá me supriu todas as necessidades que um clube precisa ter no dia a dia de treino. Você estava falando que é um lugar isolado, né? Porque fica aquela preocupação, será que o hotel vai estar com outras pessoas, vai ser criado um ambiente de bolha, né? Não tem muita proximidade com outros edifícios, casas, enfim. É bem isolado mesmo lá, é isso, Paulo? Então, o ano passado eu tive, coincidência, ano passado eu tinha um momento ali, meados de, não lembro agora se foi final de setembro ou começo de outubro, eu tive lá no hotel. Eles estavam com uma estrutura muito, como se fosse uma bolha mesmo ali para preservar todos os hóspedes. Estavam trabalhando com uma taxa bem reduzida, né? Então o hotel em si já está dando essa atenção especial. E quando você trata de delegação, as próprias delegações elas já ficam isoladas dos hóspedes. Então, refeições você pode fazer em setores separados. Eles têm estrutura para fazer todo o isolamento de uma delegação. Muito bem, então tem aí o depoimento de alguém que já esteve por lá, né, que já esteve neste local, que é aliás, um local muito famoso, né? Depois de um tempo virou moda, né, os clubes irem para o interior, né? Tem Extrema também, Minas Gerais, que muitos clubes foram frequentar para fazer os seus períodos de pré-temporada, até que chegou num ponto em que as próprias diretorias chegaram à conclusão de que, como os CTs são muito bem aparelhados, né, os jogadores podem voltar para casa. Também se mudou um pouco essa consciência de que o jogador precisa ficar, né, amarrado, isolado o tempo todo. Então, muitos clubes preferem fazer o seu período de treinamentos no CT, nos seus respectivos CTs. Os jogadores vão para casa, voltam no dia seguinte, e acabou caindo um pouco essa necessidade de viajar para o interior ou para outro estado
para fazer pré-temporada. Aliás, pré-temporada que é o que o Santos vai ganhar com o Ariel Holan, né? O Ariel Holan, melhor dizendo, vai ganhar a pré-temporada que ele não teve, que ele não teria. Ele até chegou a dizer, a gente comentou aqui no programa, que ele estava mais jogando do que treinando, e essa vai ser um período, uma possibilidade em que ele vai poder explicar para os jogadores mais ainda, treinar os jogadores. Tem a volta do Marinho agora, que é importante, do Caio Jorge também, para que eles possam entender esta metodologia e aí ter um resultado lá na frente. Como disse o João, a preocupação é você perder o ritmo de jogo, né? Porque, como ele disse, ó, o São Lourenço jogou ontem, perdeu lá para o Aldosivi, né? Tá aqui, eu tô vendo 2-1, a partida que teve o de Santo marcando, nos acréscimos inclusive, porque senão tinha sido 2-0. Então, e o Aldosivi, com todo respeito, quem é o Aldosivi no grande mundo do futebol, né? Então a gente ficou com o parâmetro das partidas contra a Universidade do Chile, mas a Anita Efraim disse aqui na sexta-feira, a gente não pode ter muito termo de comparação com o futebol chileno. Eu não percebo o torcedor do Santos um pouco apavorado, né? Parecia aqueles jogos antes do confronto com o Boca, aqueles momentos antes do confronto com o Boca, parecia que o Santos ia ser destroçado. E não foi o que aconteceu, mas realmente me preocupa essa questão da perda do ritmo de jogo. Não sei se dá para fazer amistoso, acho difícil. Aqui, no momento que a gente está, tem que botar os caras lá, talvez com uniforme, né, ô João? Botar o uniforme de jogo no titular e reserva e fazer valendo. Enquanto o Paulo de Carvalho sumiu aqui da nossa tela, opa, voltou. Tem que botar os caras talvez para treinar valendo, né, ô João? Valendo, não sei o que pode no momento, valendo um refrigerante na época de categoria de base. O Santos tem que treinar de alguma forma e como não pode fazer amistosos, né, por conta do decreto do governo do estado, tem que treinar o time do jeito que tem. Então, fazer um treino com o time titular e mesclar alguns reservas com as categorias de base é uma possibilidade. Eu acho que, na minha opinião, o confronto entre Santos e São Lourenço, o Grêmio que vai pegar o Del Valle, vai ter um caminho mais difícil que o Santos. Apesar da tradição do São Lourenço, que já ganhou uma Libertadores em 2014, o Del Valle tem a altitude e também tem a questão que o time foi bem treinado pelo Ramírez, que agora saiu do clube. Então eu acho que o Santos teve um caminho ainda mais tranquilo do que o Grêmio. Claro que o São Lourenço pode eliminar o Santos, mas na minha opinião, enfrentar o time argentino já sabendo da equipe, não ter as dificuldades da altitude, é um componente que facilita a vida do Santos. Entretanto, eu afirmo aqui, o São Lourenço vai fazer de tudo para que esse jogo não aconteça no Brasil. O Santos, por conta do decreto do governo do estado, a gente não sabe se vai durar até abril. O Santos pode jogar, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu vejo o Engenhão com bons olhos, já que tem um gramado bom, uma estrutura boa. Mas o São Lourenço vai fazer de tudo para levar esse jogo no Paraguai. A gente sabe que a Conmebol e o time argentino contra o Santos, em anos anteriores, foi algo extremamente estranho, né? Lembrar aquele 2018 contra o Independiente das oitavas de final. A gente tem que ir para o intervalo, mas e aí o Paulo pode pensar para também falar sobre isso no próximo bloco. O São Lourenço não deixa de ter razão, né? O São Lourenço não deixa de ter razão. Se fosse ao contrário, se fosse a Argentina vivendo o caos que o Brasil está vivendo, vocês acham que seria plausível mandar o Santos para jogar lá ou o Santos ia pleitear jogar no Paraguai, por exemplo? Claro que sim, né? O problema é que tudo que vem da Conmebol a gente olha com desconfiança, como disse o João, por conta dos eventos recentes, né, que nós tivemos em relação ao Santos Futebol Clube. Mas eu não tiro a razão do São Lourenço não, de não querer vir ao Brasil, porque hoje o brasileiro pode ir para acho que 6 países do mundo só, né, com tranquilidade. Enfim, vamos para um intervalo rapidinho, daqui a pouco, depois do break, o Paulo fala sobre esse assunto também, e sobre esse momento de treinamento, sobre o trabalho do Ariel Holan, e tem as participações do pessoal que já está mandando mensagem para a gente aqui. 11h44, primeiro intervalo, voltamos em instantes. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h46, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Ô Paulo, sobre isso aí que o João falou agora há pouco, essa preocupação com os bastidores lá, com o futebol argentino, você que já esteve dentro do Santos Futebol Clube, com a Conmebol e essa questão da pandemia, a gente tem tido jogos sem presença de público, né? O impacto de você jogar em campo neutro, ele não é tão mais complicado que se fosse o São Lourenço jogando com torcida e o Santos sem. Mas só para a gente fechar esse tema, o que você acha dessa situação se o Santos for obrigado a, por exemplo, fazer o jogo de volta no Paraguai, hein, Paulo? Câmbio. Acho que o Paulo não nos ouve, Felipe Rei. João, me ouve? Sim, sim. João me ouve. O Paulo está no modo mute. Daqui a pouco ele vai... Vamos ver se vai precisar refazer a conexão dele aí. Enquanto isso, ô João, vamos aqui prestigiar o pessoal que mandou mensagem para a gente neste comecinho do programa. Oi, voltou. Premissa, né? Tá complicado. Vamos refazer lá, Felipe? Conversa com o Paulo aí pelo interno, como diria o outro, e aí você refaz a conexão com ele aí. Então deixa eu prestigiar as mensagens do pessoal. O Vitor Rafael mandou aquele Santos FC, o Arnaldo Jorge, bom dia a todos do programa, ligado aqui em Angatuba, São Paulo. Alex, você pode falar sobre o jogador Lucas Barbosa? Olha, o que eu sei desse rapaz é que ele está tendo uma atenção especial do técnico Ariel Holan, e sei porque li na matéria da Gazeta Esportiva, não sei se no Diário do Peixe também saiu alguma coisa a respeito desse rapaz. Vi algumas pessoas no Twitter comentando que é um meia volante, né, um segundo homem de meio campo que faz aquele trabalho de transição. Dizem que lembra muito o Gerson do Flamengo, mas precisa melhorar na questão da marcação. E que está sendo trabalhado, que é um jogador que tem altura, inclusive, que tem uma estatura um pouco mais alta. Então é um atleta que vem sendo trabalhado aí, e pode ser que daqui a pouco pinte no time do Santos em alguma oportunidade, especialmente quando o Campeonato Paulista voltar, tá certo? Vamos aguardar. Temos boas informações a respeito desse rapaz. O Davidson Garuti, bom dia, Alex, melhoras para o nosso país. O presidente não toma atitude de um líder de uma nação, tem que pedir apelo para a OMS, por mais vacinas, era o mínimo que esperava dele. O Efigênio Filho, bom dia, Lorde. Com os estaduais em andamento, se um jogador sofre uma fratura, como seria o tratamento se as UTIs estão lotadas? Pois é o que o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, tem falado aqui quando participa do programa. O Giovanni do Rosário Mota, Santos sempre Santos. O Cosme Alexandre, Deus abençoe a todos, fica a minha oração para a melhora. Daqui a pouco a gente segue com as mensagens, o Paulo está de volta com a gente. Tinha deixado aquela pergunta sobre os bastidores da Conmebol. É isso tudo mesmo ou o pessoal cria muita fantasia, Paulo? O Santos tem que ficar com medo de o São Lourenço manobrar de alguma forma para que o jogo aconteça num campo neutro? Repito, eu acho que se olhar pelo aspecto sanitário, os argentinos não deixam de ter um pouco de razão. Mas vindo da Conmebol, você espera tudo, Paulo? Talento aí, o Felipe Rei. Estamos com dificuldades no sinal.
É igual a vacinação no Brasil, lenta. Você foi criar essa teoria da conspiração aí, ô João, derrubou a internet do Paulo de Carvalho, que está isolado em algum lugar do mundo, está isolado em algum canto do planeta aí, lá pelo interior. Deixa eu continuar lendo mais mensagens então. O Andrei Daltro. Bom dia a todos os amigos. Gostaria de saber se os senhores têm atualizações de informações sobre o Sanches, que já ao meu ver vai ser uma peça fundamental nesse time do Santos. Andrei, é o seguinte, o Sanches ele está naquela transição no gramado. A previsão inicial para quem faz o tipo de cirurgia que ele faz era retorno em maio. Só que ele teve um problema para fazer a fisioterapia, porque ele teve que viajar para o Uruguai para resolver um problema pessoal e tal. É difícil prever o momento do retorno do Sanches. Mas tem um outro detalhe que é o contrato dele, né? O Sanches tem um valor de contrato muito elevado. Se o Santos não conseguir convencê-lo a reduzir este valor, vai ficar muito difícil renovar. Eu não sei não, viu, João? Eu gostaria muito que o Sanches continuasse no Santos, mas como a diretoria já disse que precisa reduzir o valor da folha de pagamento, não te digo nada que o Sanches, assim que terminar a recuperação, ele está inscrito na Libertadores, é bom que se diga, se ele vai jogar aí, sei lá, 1, 2, 3 partidas pelo Santos. A diretoria entre a cruz e a espada nessa história aí, né, João? Tem que esperar, né? O Rueda tem tempo para trabalhar. A gente torce para o Santos ter um patrocinador master, né? E eu acho muito importante o Sanches na equipe do Santos. Ele também seria uma peça fundamental, na minha opinião, e a diretoria tem que conversar com ele para achar um valor que fique bom para o jogador e também fique bom para a diretoria. Caso o jogador peça um valor a mais, não vai ter como ficar, né? Por conta dos problemas financeiros do Santos. Mas eu repito, se eu sou o Rueda, tenho uma conversa bem séria com o Sanches, porque ele é uma peça fundamental. Ele é um jogador que eu já esperava muito dele no Santos, né, pelos jogos que ele fazia quando ele jogava no River Plate, foi destaque na Libertadores em 2015, e também ele jogou muito bem na Copa do Mundo de 2018 pelo Uruguai, tanto que as bolas que iam para o Cavani e para o Suárez, ele conseguia armar a jogada, então ele tem essa característica de marcar bem também um bom passe. Então é uma peça fundamental para o Santos e eu espero que ele continue aqui no Alvinegro, até porque ele já está com uma idade muito avançada, né? Então o mercado para ele europeu já fica um pouco longe. Ele poderia vir para outra equipe do Brasil, por exemplo. Ou voltar para o River Plate para jogar com o irmão dele lá, né? Tem esse detalhe aí. Agora, o João, seria bom se o irmão dele voltasse, né? Não, mas não veio. Não veio. O né? empresário dele já falou que não tem a menor chance dele sair do River. Agora, você é um menino muito esperançoso, né? Patrocínio Master. O patrocínio Master não vai... O patrocínio Master é um pingo. Pandemia. Não, mas não é isso. O patrocínio Master, se o cara. Então, por conta da pandemia, se você fizer um contrato aí de 10 milhões de reais pela camisa do Santos, você paga nem um mês de salário no clube. Do jeito que a folha é hoje, é só para amenizar. O patrocínio Master que vier seria o dono do Paris Saint-Germain. Esse é o patrocínio, mas bota a cara dele na camisa do Santos, ele rindo assim, sabe? Cara do dono do Paris Saint-Germain, aí despejasse um caminhão de dinheiro aqui todo mês, aí resolvia. Hoje, infelizmente, o patrocínio Master na vida do Santos seria importante, seria, mas ia ser só um paliativo. Não ia resolver em absolutamente nada. O negócio do Santos é vender algum jogador por um valor elevadíssimo, não é o certo, né? Para quem trabalha de uma forma profissional, não dá para viver de venda de jogador. Mas hoje, a alternativa que o Santos tem, sem público, sem o tal do patrocínio Master, sem outras rendas, é vender um dos seus jovens jogadores e embolsar esse dinheiro aí e colocar para pagar a dívida, né? Enfim, é muita coisa. Olha, o Cosme Alexandre disse aqui, ó, já trabalhei lá, e na BR, em frente ao Parque Hotel Atibaia. Então, vamos ver. Ele já conhece o pedaço ali, deve ser bom, hein? E o Arnaldo Jorge, Alex, quem é esse meia da base, Lucas Barbosa, que está treinando com o Ariel? Eu comentei aqui já, viu, o Arnaldo? É um menino aí que tem boa estatura, lembra muito o Gerson do Flamengo, enfim, é uma aposta do Ariel Holan. Paulo, você está me ouvindo bem agora? Eu vi que você mudou de lugar, inclusive. Eu fiquei mais próximo do modem aqui para ver se a internet pega melhor agora. Agora tá, mudou o cenário. Mas e aquela pergunta lá ainda da teoria da conspiração? É pra gente ficar preocupado com a Conmebol ou não? Eu acho que a gente precisa manter uma boa relação, né? E eu acho que uma das premissas que a nova diretoria teria que ter feito
até pela aproximação aí, pela final da Libertadores, era ter feito um contato mais a fundo com a Conmebol, né? Porque contato no meio do futebol vale muito, né? E você ter o deslocamento para um outro país, querendo ou não, por mais que não tenha a pressão da torcida, mas você tem a questão da logística, né? Então, a logística pode sim prejudicar o Santos na questão do desgaste, por mais que a gente esteja aí com o Campeonato Paulista paralisado, mas uma viagem, tem vários estudos que mostram, né, que a viagem ela faz um desgaste sim, né? Então a gente precisa ter essa preocupação com essa aonde será o jogo, né? Eu acharia melhor, né? Logicamente que vai ser meio que impossível, mas se a Conmebol parasse a Libertadores, né, a CBF também parasse os campeonatos, eu acho que seria uma situação mais digna para as pessoas que estão sofrendo com essa doença tão terrível. Pois é, aliás, eu falei aqui, o Paulo, se quiser citar, pode ficar à vontade também. Ele estava comentando agora há pouco antes do programa que tem casos próximos, né, de pessoas próximas que estão enfrentando essa doença neste momento. Ele, repito, fique à vontade para comentar se quiser ou não, mas é realmente muito difícil o que está acontecendo. Ontem, no boletim da prefeitura, que é divulgado todos os dias, né, os hospitais particulares de Santos bateram em 97% de ocupação. Então é uma questão de tempo, né? Ao mesmo passo em que a gente vê. E aí eu não tô nem falando das pessoas que reclamam porque precisam trabalhar e tal, mas porra, os caras indo pra praia no Guarujá, molecada sem noção, né? Marcando encontro no Guarujá, as pessoas indo pra praia, todo mundo sabendo a situação como tá. Isso aí pra mim chama falta de caráter, né? Não é nem falta de informação, nem falta de bom senso. O cara que faz isso no meio de uma pandemia é mau caráter, desculpa, né? Tendo o conhecimento de que as pessoas estão enfrentando terríveis dificuldades e faz um negócio desse, marcar festinha e evento em praia, é realmente uma autêntica vergonha, tá certo? Bom, eu estou até cansado de falar sobre isso, vamos seguir aqui a nossa pauta. O Eloy Matias Júnior diz aqui, abraço Alex, Caio Jorge se não renovar não deveria jogar, pois é muito cômodo para ele enrolar até julho e o Santos não é vitrine. Concorda com ele, Paulo? Você que é um gestor de futebol, aliás, pode emendar. Demoraram muito para sentar para conversar com o Caio Jorge, né? A diretoria que estava à frente do Santos o ano passado, ou as diretorias, deveriam ter feito isso antes, né, Paulo? Só voltando à questão da pandemia, né? Quando a gente tem... eu já me cuidava desde o começo, né? E agora redobrei os cuidados, até porque meus pais estão positivados, então é uma coisa assim muito triste, né? Ver o cenário que está acontecendo no Brasil e principalmente aqui na Baixada Santista. Então, pessoal, vamos respeitar a vida dos outros, porque assim a gente respeita a nossa também. Em relação à questão do Caio Jorge, eu acho que também falta um pouco de tato, né? Porque quando você assume um mandato, né, você já tem que pegar ali a planilha de todos os jogadores que estão na berlinda do vencimento do contrato, né? Então, seus contratos para terminar. E eu teria feito diferente nessa questão, né? Eu teria conversado com todos os jogadores, porque assim, convenhamos, o Caio Jorge não é uma negociação tão difícil, né? Eu vivi um momento diferente, né? Eu vivi a renovação do caso Neymar, que era muito pior que o Caio Jorge, tudo que envolvia o Neymar, né? Então, assim, eu não estava na linha de frente da negociação, mas eu acompanhava o que estava acontecendo. O Caio Jorge, você poderia, desde o começo da gestão, ter começado a criar uma credibilidade, não só com ele, mas também com o empresário, né? Já se passaram 3 meses e acho que não teve essa aproximação ainda, né? Então, não tiraria ele do time, né? Até porque você prejudica o Santos, né? Você prejudica a negociação, porque quando você cria uma birra, aí é pior, né? Então, eu acho que a gente tentaria... o Santos precisa tentar, de alguma maneira, apaziguar essa situação e trazer o Caio Jorge para o seu lado. Eu acho, pelo que eu ouvi da diretoria,
de vez em quando você ou lê alguma coisa assim, não, parece que a coisa está caminhando, está melhorando e tal. Mas eu acho que nesse caso, fosse quem fosse o dirigente do Santos hoje, o empresário tem a faca e o queijo na mão. O Paulo sabe como é que funciona isso, né? Ele pensa assim, ele escuta o Milan, a Juventus, o Napoli, Atlético de Madrid, qualquer time. Aí o empresário que teve um dinheiro, que tem um dinheiro para receber do Santos, porque o Modesto pediu emprestado e o Pérez não pagou, o empresário deve estar negociando também esse dinheiro que ele tem a receber. Aí esse empresário recebe sondagem desses clubes todos. Ele fala assim, quanto é a multa rescisória do Caio Jorge hoje? Sei lá, 50 milhões de euros. Se ele renovar, vai pular para não sei mais quantos milhões. Aí o Santos vai querer vender por pelo menos 20, 30. Aí o cara fala assim, seguinte, segura a onda, não renova não. Em dezembro eu tenho separado aqui para você 10 milhões de euros, só para vocês. Nada para o clube. Entendeu? É simples. Aí não tem. Aí eu acho que não tem poder de. Tinha que ter renovado antes. Agora, fosse quem fosse, podia ser Jesus Cristo para negociar. O empresário vai falar assim, porra, os caras estão devendo para mim. Eu tenho. O jogador é meu. Daqui a 6 meses ele está livre. Para que eu vou dar dinheiro pro Santos? Eu vou pegar o dinheiro todo. Eu pego lá os 10 milhões de euros para mim, falo, Caio Jorge, dá o meu X aqui, que não, sei lá se é 20%, 30%. O cara embolsa 2, 3 milhões de euros, a família do Caio Jorge fica com 7 milhões, estou falando 10, hein? Pode ser mais, a título de luvas. E aí fora o salário, o contrato de 5 anos. Então assim, eu acho que o erro foi não ter o scout sido feito da forma como deveria, né? Se você monitora o atleta e sabe que ele tem potencial para ir mais longe, você esperar o cara ser titular, começar a fazer gol e tal, aí complica, né? É uma coisa, o Paulo, que eu acho que a gente precisa desenvolver no Santos a longo prazo. Como você falou, tem que pegar tudo, olhar, para que daqui a pouco não seja o Marcos Leonardo o próximo a ficar na mesma situação, né? O prazo de contrato de um atleta menor de idade é de 3 anos perante a FIFA, né? A FIFA só reconhece 3 anos. E o caso do Caio, né? Como era o caso também, a maioria dos clubes no Brasil fazem contratos de 5 anos com jogadores menores de idade, que pode fazer um contrato a partir de 16 anos, mas a FIFA em si não reconhece essa validade de 5 anos. Então, quando a gente fala do Neymar, desde a época do Neymar, teve esse problema, né? O Neymar, quando nós assumimos em 2010, o contrato do Neymar já poderia, em 8 meses, fazer um pré-contrato com qualquer um, por mais que o contrato era mais duradouro, mas a FIFA só reconhecia 3 anos. Então, em 2010, teve 2 renovações de contrato do Neymar. A primeira, que esticou o contrato do Neymar por 5 anos. E a segunda, que foi quando o Chelsea resolveu pagar a multa do Neymar, o Santos renovou o contrato, diminuindo o tempo de contrato. Então, eu acho que, mais uma vez, há uma possibilidade sim de você renovar esse contrato com o Caio, desde que você apresente alguns elementos na negociação que atraia tanto o representante, como você falou, é muito difícil também para o representante, já que já tem uma proposta na mão, recusar essa proposta e confiar num clube que está te devendo, mas quando você troca de diretoria e quando você mostra a credibilidade, isso fica muito mais fácil. Então eu acho que o caso Caio Jorge é muito mais simples de resolver do que muitos outros casos que o Santos já teve. Tô até com medo agora, porque se tem outros casos piores, não sei como é que vai ficar. Aliás, já que foi citado o Neymar antes da gente ir para o intervalo, a informação que pipoca neste momento é que o Neymar vai assinar um contrato de renovação com o Paris Saint-Germain até 2026. Vejam que interessante, né? O Neymar quase foi embora do Paris Saint-Germain, aí resolveu ficar, né? Porque não deu certo aquela volta dele para o Barcelona. Para ele assinar um contrato até 2026 é porque tem alguma coisa ali que a gente não sabe para acontecer. Que pode ser inclusive o Messi e jogar no Paris Saint-Germain. Não duvidem nada. E aí você tem lá um projeto em que o Neymar vai receber o Messi, ao contrário do que foi no Barcelona. Então, aguardemos. Eu queria que o Neymar fosse embora, vendido para qualquer outro clube, porque aí caía aquele dinheirinho para o Santos lá, né? Aquele dinheirinho de clube
revelador do atleta. Quem sabe ainda ele não vá para algum outro lugar, né? Por alguns milhões depois de 2026. Felipe Rey, vamos para o intervalo, para o nosso segundo break. Já voltamos com mais mensagens do pessoal aqui e também para falar um pouco, já que entramos no começo do programa no tema pré-temporada, saber aqui dos nossos convidados e comentaristas sobre o trabalho do Ariel Holan até este momento. Voltamos em 1 minuto e 32 segundos. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12:07, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em vários pontos da Baixada Santista, na capital paulista e no ABC. Deixa eu prestigiar o pessoal que está com a gente no Facebook também, o Manuel Alvarez da Silva, acho que é assim que fala, Manuel, obrigado pela mensagem. O prefeito quer ditar normas que são cumpridas quanto à saúde no CT. E naquilo que cabe à prefeitura, ela cumpre os protocolos no transporte público, o prefeito está errado. Manuel, eu falo na condição de quem usa o transporte coletivo todo dia de Santos. O transporte coletivo de Santos está, em termos de aglomeração, claro que você tem os horários de pico e tal, mas ele é muito melhor do que se você for comparar com o tal do intermunicipal, que é aquela cadeira elétrica, como diz o Tony Vasconcelos, né? O ônibus, e tem o VLT também, eu vi imagens hoje de manhã que estava absolutamente lotado. Não deveria ser assim, né? Obviamente, não deveria ser assim. Mas toda a questão que envolve o futebol, eu penso que é a imagem, o futebol não é responsável pela contaminação geral, mas a gente fala mais da questão de normalizar a situação, né? Se você passa uma ideia de que está tudo bem, o brasileiro ele só entende quando ele tem medo ou quando ele sente no bolso. Se não fosse por isso, e não fosse, por exemplo, obrigatório usar cinto de segurança e capacete, a gente ia ter um monte de gente morta e sequelada todo ano pelo não uso do cinto de segurança e do capacete. Pessoas que sobrevivessem seriam obrigadas a sobreviver às custas de indenizações pagas pelo governo, digamos assim, né? O cara aposentado por invalidez, isso quando não perde membro e coisa e tal, né? Então é bastante complicada essa situação, mas entendo o seu ponto de vista. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Infelizmente uma parte da torcida age como funcionárias inexperientes da Luz Vermelha que choram antes de ver a encrenca, com o perdão do trocadilho, não aprenderam com os jogos perante os fortíssimos Grêmio e Boca, fortíssimos por conta e risco da jornaleirada pacheca. Eram mais fortes do que se fosse o Aldovise, que já foi citado aqui pelo João, e outros times, mas acho que a gente não pode ter esse complexo de vira-lata não, Cacheta, você tem razão. O Silas Andrade mandou bom dia, bom programa para nós aqui, muito obrigado, professor Edivan Coelho também. Bom programa, amigos. Também estou orando para que o amigo Edson Calegares fique bem. Todos nós estamos aqui em oração neste momento. Quem mais que tem aqui mensagem para a gente? Deixa eu ver que eu tinha parado aqui, ó.
O Emerson Santiago mandou bom dia à Nação Santista, o Roger Sanassi também mandou bom dia aos convidados e a mim. O João Carlos Alex, Ribeirão Preto, abraço, boa semana para nós. O Marcos Seles, bom dia a todos. Marília na área, o Santos rumo ao tetra, contra tudo e contra todos sempre. Clodoaldo Oliveira, e se o metrô lotado sofrer um acidente, o trabalhador que se lasque ou os jogadores são mais importantes? Pois é, quem já viu o acidente de trem, o negócio estarrecedor, né? O negócio estarrecedor, então tem razão também. O certo seria que parasse absolutamente tudo, né? E que as pessoas tivessem um auxílio, mas não é o que acontece. Aliás, eu vejo muita gente preocupada agora também com o trabalhador e que, não estou dizendo que é o seu caso, viu, Clodoaldo, pelo amor de Deus, mas eu vejo muita gente que nunca deu um tostão de preocupação para a situação do transporte público, para o trabalhador que tem que se aglomerar e que agora, para justificar algumas coisas, usa isso como régua, né? Enfim. O Arnaldo Jorge falou tudo, Alex, é muita falta de caráter, pessoas fazerem aglomeração, uma falta de amor à vida. O José Milton, semana passada aqui em São Paulo, no hospital em que eu trabalho, 14 pessoas morreram num só dia. Não sou eu que estou falando, nosso internauta aqui, a Carmen Ruiz. Bom dia, Alex e amigos. Ariel parece estar aproveitando cada segundo extra para trabalhar. Espero que a transferência de Atibaia sejam rápidas. Enfim, por falar nisso, a gente estava comentando aqui no começo do programa sobre o detalhe da pré-temporada. Ô Paulo, como é que você está vendo aí o trabalho, o João também vai comentar daqui a pouco, estes primeiros dias do Ariel Holan à frente do Santos, com os jogos, com os treinamentos, e aliás eu gosto muito de olhar o Flickr do Santos, que são as fotos do dia a dia, né, e mostra um pouco do clima. Tem uma até que eu postei no Instagram, uma sequência de fotos, de uma comemoração de um lance lá no treino, em que o Ariel Holan corre de braços abertos para dar um abraço no Marcelo Fernandes, e o Marcelo, você via mesmo com a máscara que ele estava rindo e tal, né? E logo na apresentação também ele fez isso, deu um abraço no Marcelo Fernandes. Parece que o clima é bastante positivo. Então eu sempre disse, ô Paulo, que o Ariel pode ser o cara que traga o melhor dos dois mundos, né? A parte tática do Sampaoli com a parte de gestão de pessoas do Cuca. Parece que essa é a informação que vem do CT todo dia. O clima é bom e o trabalho parece que vai no mesmo caminho, né, Paulo? Com certeza. Logicamente que é muito pouco tempo para avaliar o trabalho dele, até porque a grande maioria dos jogadores, ele não tem os grandes jogadores em mãos, né? Então eu acho que a gente vai começar a ver o trabalho dele aí daqui um mês, 45 dias. Eu acho que o Ariel, ele tem as últimas informações antes dele vir para o Santos. Aliás, quero dar o crédito para a Anitta Efraim, que fez uma bela entrevista com um correspondente de lá, do Chile, né, e passou exatamente essas informações, né, que ele tem os dois mundos muito na mão, tanto a parte técnica como a parte de, como a gente fala no meio da bola, de vestiário, né, a condução do grupo. Então eu acho que tem tudo para se encaixar no Santos, né, principalmente que ele já veio sabendo de todas as dificuldades que o Santos enfrentaria agora no ano de 2021 pelas questões financeiras. Então eu acho que ele não vai ficar se lamentando como antigos treinadores fizeram, né, pela questão da falta de contratações e etc. Se ele trabalhar muito bem a base do Santos, e convenhamos, né, quando todo mundo critica a base do Santos, que ela está destruída, e aí aparecem mais novos jogadores aí que em breve aí estarão em outros patamares aí no Santos Futebol Clube. Esse detalhe que o Paulo trouxe, né, sobre não ter ainda conseguido trabalhar com o Caio Jorge, com o Marinho, o Globoesporte.com diz que ele vai ter força máxima para trabalhar pela primeira vez, excetuando-se aí o Jobson e o Sanches, né? Acho que o Madison talvez demore um pouquinho mais, mas em relação ao ataque ele vai ter, aliás, uma boa dor de cabeça, né? Como é que vai fazer para encaixar, porque alguém vai ficar de fora aí. O Ângelo talvez sobre neste primeiro momento, tem o Lucas Braga. Pelo menos o que não falta lá na frente são opções, né, o João? E a gente tem visto isso nos jogos. Eu gostei muito da disposição das peças do Santos contra o Lara, no segundo jogo especialmente, né? O Lara precisava fazer o resultado e o Santos controlou a partida. Claro que teve uma queda no segundo tempo, o time ainda é instável, ainda
carece, como disse o Paulo, de repetição, né? No futebol o tempo é importantíssimo para que os jogadores entendam o conceito do treinador. A gente já viu um pouquinho disso em alguns momentos de alguns jogos e tal, e quem sabe possamos ver de uma forma mais efetiva com o ataque titular à disposição, né, João? Sim, Alex, o Santos tem boas opções no ataque. O Marinho, o Soteldo, do Caio Jorge, na minha opinião, esse vai ser o trio titular no momento, mas são boas peças. Se sair o Marinho, tem o Lucas Braga, que não é da mesma qualidade do Marinho, mas ele cumpre um papel tático fundamental. Na minha opinião, o Lucas Braga foi a grande surpresa do Santos na Libertadores, né, na fase final, principalmente na partida contra o Grêmio e o Boca Juniors. Ele conseguiu marcar bem e fez até gol contra o Boca, o terceiro gol do Santos na Vila Belmiro. O Ângelo já é um garoto que tem um futuro assim com muito potencial, que se o Soteldo sair, ele pode fazer a função do Soteldo, a função do Marinho, é um grande jogador. Então, como você falou, o trabalho do Ariel Holan ainda não dá para avaliar muito, mas o que se vê nas fotos que eu também acompanho no Flickr do Santos é um trabalho que ele tem um bom ambiente, diferentemente do Sampaoli, que era um treinador muito ranzinza, tinha dificuldades. Ranzinza é bondade sua, né? A coletiva dele... Ranzinza é bondade sua. A coletiva dele com os jornalistas era algo desafiador. Mas o Ariel Holan tem esse mérito de trabalhar bem os jogadores. A estreia dele foi meio complicada. Assim, na minha opinião, não teve nem estreia, porque foi 45 minutos onde não teve futebol. E aí a equipe sentiu o gol do São Paulo, 4-0, não condiz do que foi o jogo, na minha opinião. O placar 4-0 foi muito, mas 2-0 para o São Paulo seria o placar justo da forma que foi. O Santos sentiu o gol, mas não era por uma goleada por 4-0. Conseguiu o grande objetivo de avançar para a pré-Libertadores, para a terceira fase, e conseguiu fazer pontos no Paulista. Ainda não está na zona de classificação, mas já conseguiu uma vitória contra o Ituano, né? Então, agora tem essa pré-temporada que ele vai fazer para o São Lourenço. Então, a gente tem boas perspectivas para o Santos neste cenário para a temporada de 2021, no primeiro momento de Libertadores e Campeonato Paulista. Muito bem, o Eloy Matias Júnior mandou outra mensagem para a gente aqui. Venuto, Tan, Rodrigão, Kleber, todos tentando mostrar ao Holan que são úteis. Me fazem lembrar que está para estrear o novo Missão Impossível. Tem um monte de filme que está parado aí, esperando a estreia. Aliás, um abraço pro pessoal do Cine Roxy aqui de Santos. Tomara que as coisas se resolvam aqui, porque o Roxy não pode fechar, não. O Adalto Plácido diz aqui uma mensagem. Olha, eu sei que está complicado para todos, mas temos que respeitar. Aqui em Sertãozinho até mercados estão fechando. Adalto, está fechando o mercado, estabelecimento comercial, loja, em tudo quanto é canto. Aqui em Santos tem um monte de loja fechada, lojas que tinham acabado de abrir. Tem uma escola de inglês que estava perto de onde eu moro e que estava lá desde o tempo em que eu estava na faculdade, fechou as portas. A coisa está muito complicada, muito difícil mesmo, a gente sabe. Mas eu queria te dizer o seguinte, hoje tem uma matéria, acho que na Veja, e vai ser entregue uma carta ao governo de empresários, banqueiros, economistas, dizendo que o Brasil vai perder, com o atraso da vacinação, o equivalente a 130 bilhões de reais em termos econômicos. Ou seja, se a gente tivesse andado mais rápido com relação à questão da vacinação, e não adianta as pessoas virem com papo assim, olha, podia tomar aquele tal remédio, que isso faz diferença, está aí há 50 anos o remédio. Não está aí há 50 anos o remédio, mas eu não conheço ninguém que faça tratamento de lúpus, por exemplo, que tome esses remédios de forma regular, que nunca tenha tido uma gripe, porque se na cabeça das pessoas isso aí mata a Covid, vai matar a gripe normal também, né? Tudo uma questão de você refletir. E a vacina já tem diminuído o número de casos graves e de mortes nas faixas etárias onde ela foi aplicada. Então, se a gente tivesse tido vacinação mais rápido no Brasil, ou se a gente conseguir agilizar, talvez o impacto na economia seja menor. Eu lamento profundamente. E lamento profundamente que nós vivemos num país em que as pessoas são extremamente egoístas. Muitos empresários e empreendedores e comerciantes
e o Paulo sabe bem disso, estão pagando a conta, apesar deles terem feito tudo direitinho, porque tem sempre um irresponsável que faz a coisa errada. Repito, o negócio das festas, gente furando o bloqueio para ir em praia, né? Seu Gabigol, que foi para um cassino, que é clandestino, agora está tentando evitar que esse episódio da vida dele vá parar lá no tal do documentário que a Globo montou dele lá, predestinado, né? Entrou na justiça querendo que tirasse isso aí do documentário. Então, assim, a gente tem que reclamar com governador, prefeito, com presidente, tudo bem, mas reclama com o seu vizinho, aquele que faz festa, reclama com o seu vizinho que pega, como eu vi no sábado, eu me irritei porque eu não queria ter saído, na porta do supermercado, fiquei na porta do supermercado, um grupo de jovens comprando saco de gelo. Para que você acha que eles estavam comprando saco de gelo? Né? Não era para fazer, não era para botar, era para quê, né? Vocês já imaginam por que era. Então, infelizmente, uma parcela da população está prejudicando o empresário, está prejudicando o empreendedor, e tudo isso começou, sabe quando? Naquele bendito feriado de 7 de setembro, porque a coisa tinha dado uma melhorada, aí os caras largaram de mão. Começou 7 de setembro, Natal, Ano Novo, Carnaval, que não teve mais para muita gente, teve, foi assim, ó, a bola foi rolando, a bola de neve foi aumentando, e aí virou essa situação que a gente está agora, né? Com hospitais, o nosso querido Edson Calegares tendo que, eu vi o vídeo, eu fiquei chocado quando eu vi o vídeo, né, dele no hospital, mandando mensagem para as filhas, dizendo que estava esperando uma vaga para ser entubado. Então, assim, lamentavelmente, né, a gente torce para que a situação melhore, mas enquanto as pessoas não tiverem vergonha na cara, não fazer o papel delas, andar de máscara. Apesar de tudo, está em lockdown a partir desta terça-feira. Tem gente andando em Santos na rua sem máscara. Tem gente, já peguei, não pego de novo. Pega sim, tá aí o Alisson, jogador do Santos, que pegou de novo, né? Aliás, eu fiquei sabendo que o médico que foi mandado embora do Santos recentemente, me mandaram um áudio, ele dava cloroquina pro elenco. O que adiantou? Olha quanto caso de Covid que teve no Santos. Tanto é que ele, aparentemente, não sei se foi por esse motivo, que ele foi dispensado da função dele no Santos, né? Tava tratando os jogadores com esse troço aí. E olha quanto caso teve. Acabou de ter mais um aí outro dia, do Pará, do Marinho. E aí? Né? Então, se funcionasse, meu filho, tava todo mundo que tem lúpus, não tinha nem gripe, nem resfriado. Mas, enfim, cada um acredita no que quer, como disse o outro aí. Senhores, meio-dia 23, a gente está na reta final aqui do programa. Ô Paulo, voltando para a questão do trabalho do técnico do Santos, tem aí os meninos. Desses meninos que estão no Santos, quem que você acompanhou assim mais de perto, acompanha, até pelas informações dos bastidores sobre a base? Acho que existe um comum acordo de que o Ângelo e o Kaique são pontos fora da curva, um no ataque e outro na defesa. Mas aí surge o nome de um outro menino que ninguém sabe, né, que está aqui, o pessoal falando, né, o Lucas Barbosa. Tem outros assim que você sabe, além dos que já estão no profissional, que você fala assim, caramba, esses moleques aqui, se forem bem trabalhados, tiverem chance, vão chegar lá, ô Paulo. Eu conheço o Pirani, né, porque o Pirani, ele era de Penápolis, né, a família dele mora em Penápolis, então quando eu estava trabalhando em Penápolis, eu conheci a família dele e conheci também um pouco do estilo dele de jogar. Então, eu acho que o Pirani também é uma dessas grandes surpresas que o Santos vai ter aí, né? Então, eu vejo que cada hora não tem como você falar assim, no Santos você tem uma mágica, né, cara? Então, tu apontar o dedo para um, de repente tu tem 2, 3 surgindo para esse do lado desse que tu apontou, né? Então, eu acho que o Santos tem essa magia e espero que dure eternamente aí na existência do Santos. Porque se não fosse isso, né? Aliás, ô Cacheta, tá vendo? Ó, o menino é de Penápolis, da tua terra aí, viu, Cacheta? Você que nos acompanha sempre. Se não fosse os meninos salvarem a pátria do Santos, só que aquilo, o Santos é um time abençoado, mas tem que fazer um trabalho, né? Tem que ter um planejamento para não depender disso, porque aí, o que acontece? A gente não desfruta do jogador, né, João? O moleque joga aí um ano. O Rodrigo jogou quanto tempo? Então, o Rodrigo jogou quanto tempo? Jogou quanto tempo? O Ângelo? Fala, João. Não, ele teve o azar de ter o Jair Ventura como técnico, né? Porque se o Rodrigo tivesse encaixado numa equipe ofensiva,
ele poderia ter dado muito resultado, e o São Paulo também, quando ele jogou aquele Campeonato Paulista de 2019, o São Paulo deixava ele no banco de reserva, a partida contra o Corinthians, foi colocar o menino no segundo tempo. Se tivesse colocado no primeiro tempo, o Santos poderia ter feito o gol com facilidade, aquele jogo foi complicado, poderia ter sido o único título dele no Santos, né? Então, não deu muito tempo nem da gente acompanhar o Rodrigo. Eu mesmo fui uns 6, 7 jogos do Santos com o Rodrigo, então, algo assim, infelizmente os meninos estão saindo muito cedo do Santos. Não, e você já parou para pensar no que pode acontecer em relação ao Ângelo? O Ângelo a gente não conseguiu ver no estádio. Eu até poderia, como jornalista, ir no estádio, mas eu não estou indo. Mas talvez o Santos jogue esse semestre e daqui a pouco vem uma proposta como essa que falam aí do Liverpool, que pode chegar, e o moleque ser vendido e a gente não viu ele no campo. Talvez aconteça. Ou ele, o Kaique, né? Que coisa, que negócio surreal, né? Porque não tem público, a gente só pode ver pela televisão. E é diferente você ver no estádio, né? Você vê a movimentação do cara e coisa e tal. É muito triste isso, né? E é o que a gente espera, Paulo, que daqui para frente, com a diretoria atual, e que me parece que conversou já com alguns candidatos que participaram do último pleito, para tentar absorver uma outra proposta. Não sei se você pode falar em nome do Fernando Silva, se você conversou com ele, se ele foi recebido pelo Rueda ou conversou virtualmente, se alguma das propostas dele foi absorvida pela direção do Santos, porque tem que ter uma união de esforços agora, para que o Santos possa se estruturar a um ponto de que, claro, é impossível não vender o jogador, mas não precisa vender ele com 15, 16, não, 15 não dá, mas vender com 16, 17 anos e a gente não vê os moleques em campo, né, Paulo? A princípio não tem essa informação, né, do Fernando, de contato. O único contato que até então eu fiquei sabendo foi para a final da Libertadores, no qual o atual presidente ligou para o Fernando e disponibilizou um ingresso para ele ir para a final. Ele recusou, que não era o momento dele participar desse... agradeceu, né, o carinho, mas questão da idade também, então acho que isso pesou bastante o deslocamento dele para o Rio de Janeiro, né? Então, por questão da pandemia. Então, assim, um planejamento que a gente pode falar numa situação como essa, né? O que eu posso dizer é que o Santos ainda falta muito, muito, muito para agregar grandes valores na formação desses meninos, né? Por mais que a gente brota craques na Vila Belmiro, a gente poderia ao menos entregar ele um pouco melhor, né? Ele um pouco mais bem formado e ganhar com aqueles que a gente não usufrui dos jogadores. O Santos desperdiça muitos jogadores que saem também da base do Santos e vão vingar em outros clubes, né? Tem N exemplos aí no mercado, mas eu acho que o Santos tem sim o poder de figurar uns 2 ou 3 jogadores para você formar a tua base ali e em volta daqueles teus jogadores, né, começar a vender os secundários. Os principais você garante por um bom tempo. Eu estou dizendo isso porque foi a época do Neymar, né? Então o Santos segurou o Neymar por um bom tempo e vendeu os secundários, vendeu o Wesley, vendeu o André, vendeu o Alan Patrick, Felipe Anderson, todos aqueles jogadores da safra, da base que estava surgindo, né? O Santos foi repassando durante as competições e formando caixa para sustentar um time que naqueles 2, 3 anos ali foram praticamente ali a grande sensação do futebol brasileiro. Muito bem, senhores, deixa eu mandar um abraço aqui para o Eite Mizobi, que mandou boa tarde a todos. O Luiz Carlos Vicente Coelho, boa tarde. O Sabino, e o Sabino vai ser vendido ou emprestado ao São Paulo? Parece que o São Paulo já negou essa possibilidade, né? Mas vamos ver, porque essa história aí está bem confusa. Acabou de sair uma nota oficial da Federação Paulista de Futebol, antes dos destaques finais, com a seguinte informação. A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão, o Sindicato dos Atletas, dos árbitros e dos treinadores se reuniram virtualmente nesta segunda-feira e deliberaram. Federação Paulista e os 16 clubes decidiram por unanimidade suspender a realização das rodadas do período da fase emergencial do estado de São Paulo, especificamente das rodadas 5, 6 e 7 da competição, cujos jogos serão reagendados e publicados em momento oportuno. Diante dessas suspensões,
a Federação Paulista de Futebol estudou a realidade do calendário dos clubes e apresentou aos participantes. Todos estão de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos. O Comitê Médico da Federação, composto por profissionais da Federação e dos clubes, reitera a segurança do protocolo de saúde elaborado e aprovado por todos os órgãos competentes. A Federação e os clubes, por meio de seus departamentos de comunicação e marketing, se reunirão com o propósito de intensificar as campanhas relativas aos cuidados de higiene, isolamento social e vacinação, visando amplificar as informações sobre as medidas sanitárias de combate à pandemia. Por fim, a Federação Paulista e todos os clubes participantes reiteram publicamente que o Paulistão será retomado a partir do dia 31 de março e o término da competição acontecerá na data prevista, 23 de maio. Portanto, o Campeonato Paulista não terá jogos em outros estados, não vai ser feita uma pressão para que ele retorne nestes próximos dias. É isso que vai acontecer e, pelo que deu para entender na nota, vai ter que ter jogo encavalado, vai ter que jogar terça, quinta, sábado, vai ter semana em que os times vão jogar 3 vezes e aí quem tiver elenco joga, quem não tiver vai já puxar, né, vai acelerar os seus principais jogadores neste primeiro momento. Portanto, do jeito que o Paulistão está, se acontecer eventualmente de um grande não chegar na próxima fase ou cair no primeiro mata-mata, né, o que há de se fazer? Porque vai ter que ter cada um vai ter que ter a sua prioridade e vai ter que escalar quem for possível. Então a nota oficial que acabou de sair da Federação Paulista Futebol, se for possível, só no dia 31 de março, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, 31, aí o Santos joga dia 6 de abril pela Libertadores. Provavelmente no dia 31, né, o Santos vai ter que com a sua... A federação ainda não explicou se no dia 31 acontece a rodada que foi cancelada, por exemplo, o jogo contra a Ponte Preta, ou se nós vamos com os jogos que estavam previamente marcados para este período. Vou até abrir a tabela aqui, peço um pouquinho de paciência aos senhores. Se aqui a quinta rodada, é a sexta e a sétima que estão canceladas, é isso? Sim, 3 rodadas. Então, se o Santos, por exemplo, vai voltar jogando contra o Corinthians na Vila Belmiro, né, que seria o jogo, ou se vai pegar essas partidas que ficaram para trás, elas vão ser colocadas em ordem, ou se elas vão ser espaçadas aí nos próximos dias. Enfim, foi a determinação da Federação Paulista de Futebol. João, obrigado pela participação, abraço, deixa aí o seu destaque final. Obrigado, Alex, por mais uma vez eu poder participar aqui do Esporte de Destaque. Eu tenho 2 destaques, né? Um destaque agora da Federação Paulista. Para quem estava com saudades da maratona da Copinha, vai poder ter a maratona do Paulistão, jogo dia sim, dia não, porque pelo calendário se vai terminar nesta data que eles estão querendo, vai ser uma maratona. O segundo destaque é destacar a importância da base do Santos. A Champions League está nas quartas de final e tem 4 jogadores formados pelo Santos nessa fase do torneio. Rodrigo, Real Madrid, Neymar, PSG, Emerson Palmieri no Chelsea, inclusive ele fez o segundo gol na vitória contra o Atlético de Madrid, e o Felipe Anderson, que provavelmente não vai jogar, ele está no banco de reservas, mas está com uma lesão, ele joga no Porto. Além disso, o Santos poderia contar com mais 2 jogadores que não foram revelados na categoria de base do Santos, mas acabaram sendo eliminados da Juventus, né? Foi eliminado pelo Porto, e a gente tem o Danilo e o Alexandre. Então, os jogadores que já passaram pelo Santos fazem sucesso na Europa, em grandes times do futebol mundial e europeu. Muito bem, valeu, João, um abraço, até a próxima, hein? Meu caro Paulo de Carvalho, só lembrando que a Ferroviária foi bicampeã da Libertadores feminina, né? Fez 2-1 no América de Cali da Colômbia neste final de semana. Parabéns aí à Ferroviária de Araraquara. Paulo, obrigado pela presença, um abraço. Desejo melhoras aí aos seus pais nesse momento de luta contra a Covid, e na próxima oportunidade que você tiver aqui no programa, a gente vai falar sobre isso de forma positiva. Muito obrigado, um grande abraço, volte sempre ao programa, tá certo? Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a todos que nos assistiram. Fique com Deus, se cuidem. Obrigado, Paulo, obrigado pela participação. E o Cacheta mandou aqui pra gente uma mensagem, não conheço o Pirani,
Mas conheço os pais dele e os tios dele, irmãos da mãe, e que estudaram com o Quaresma. Legal. A cidade do interior é bacana, o pessoal se conhece bastante, né? Só não conhece o Piranha, mas daqui a pouco ele passa por aí, Cacheta. Daqui a pouco, logo ele vai visitar a família aí quando houver uma oportunidade, aí você troca uma ideia com ele aí, tá certo? Dito isso, meus caros, vamos fechando esta edição do Esporte em Destaque, só lembrando, quarta-feira a gente tá por aqui, né? Vamos falar sobre esse período, mais sobre esse período de treinamentos do Santos em Atibaia, que o Santos vai embarcar já nesta terça-feira. Estamos tentando trazer convidados aqui para debater este momento do clube e na semana que vem tem um feriado na sexta, a gente vai ver como é que vai ficar a nossa logística por aqui, talvez no modo home office, estou vendo aqui com o Felipe Rei direitinho, mas vamos tocando a bola, né, para trazer informação do futebol, especialmente do Santos, lembrando que a Portuguesa Santista também está parada, né? A Portuguesa Santista também está parada, só que a Briosa, será que ela tem condição de ir para Atibaia? Não tem, né? Então o prejuízo vai ser grande para os times da Série A2 e da Série A3 também neste momento. Dito isso, fecho esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pela produção, edição e os trabalhos técnicos. Nós voltamos na quarta-feira. Agradeço a vocês também que nos acompanharam aqui pela Boc News TV, no Facebook e no YouTube. Quarta-feira estamos de volta ao vivo a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.